Olá! Então, agora vamos à bronca, né? Que a irmã vai dar no pessoal. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente para fazer a vocês um pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização dessa casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez em nosso instituto de socorro fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço e de sua boa vontade. Aí ela olhou firme à assistência e repreendeu. Por que vocês a detêm? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vocês, sem dúvida. Companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar com vocês com tanta franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Vocês acreditam na vitória da morte, em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinária gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não esqueçam a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não se consagrem à ociosidade se mantendo à distância do desenvolvimento das suas possibilidades infinitas. Sem dúvida, a cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas temos que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo disfarçado em tirania sentimental. Não podemos afirmar que impedem propositadamente a liberação da companheira da carne. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não faríamos semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vocês se entregam impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que vocês intentam reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegam em favor do vosso indesejável estado da alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se vocês não devessem desenvolver as faculdades espirituais que são próprias de vocês, criando a confiança positiva em Deus e em vocês mesmos, no trabalho improrrogável da autorrealização. E com o pretexto de orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar vocês mesmos as dores e os riscos, as adversidades e testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Vocês se valem da bendita oportunidade para repetir velhas experiências de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vocês mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criam semideuses e gastam
o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que reduzem neles a capacidade de serviço, esquecendo as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, dando-lhes vida fugaz e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que prende cada um em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se o ídolo falha, após o início da excursão para o conhecimento superior, vocês se sentem desarvorados. Se rola do pedestal de cera, vocês experimentam o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento da renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrarão inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Assumam o que aprenderam e façam sua parte. Temos que ter consciência de que precisamos fazer a nossa parte, ao invés de reclamar que é chato, que é muito rigoroso. Admitamos que mais damos trabalho do que trabalhamos. Precisamos ter vergonha na cara, né? Resumindo, compreendendo as nossas deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. O Pai nos conhece a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e nos prevenia o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossos pensamentos do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim permitir que a irmã devotada e digna servidora que se desprenda. Desliguem-se dela. Desliguem-se dela. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos indiferentes às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Entretanto, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores da estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Vazios de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo o tempo de apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos, em poucos dias. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada no reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não se esqueçam, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós
raios de luz balsamizantes, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido o longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, ela voltou a dizer em tom significativo: mentalmente, vocês afirmam que Adelaide é viga mestra desse pouso de amor, que surgirão dificuldades, talvez invencíveis, para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, vocês sabem que a irmã, apesar dos valores incontestáveis que lhe exortam a personalidade, foi apenas um instrumento digno e fiel dessa criação de benevolência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe coloquem na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso das glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia, a compreensão para suas necessidades na nova vida. Vamos dar a ela a liberdade, oferecendo-lhe pensamentos de paz e alegria, partilhando com ela a esperança da esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum, sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Alguns minutos mais, e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respirava radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células da carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os despauperados centros físicos. Vestia-os e abandonava-os sucessivamente, como o pássaro a sair à exiguidade no ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento dessa hora aplicou-se sobremaneira aos centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a um breve intervalo: não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido e tímido. Rogou-lhe lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço
pessoal, espontâneo. Jerônimo concordou satisfeito. E mantendo-nos em vigília no quarto ao lado, nós a deixamos entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente de desligar-se do próprio corpo. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro da minha perplexidade, esclarecendo: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação, mas o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende do preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto, Jerônimo interveio para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os colaboradores encarnados, embora não guardassem pormenores das recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denotada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou o sepultamento dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes a preciosa ajuda nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Que lindo, né? Ela libertou-se sozinha. Ela é Adelaide Augusta Câmara. Ela também é conhecida pelo pseudônimo Aura Celeste. Ela nasceu em Natal, em 11 de janeiro de 1874, e essa libertação que nós acabamos de ler aconteceu em 24 de outubro de 1944. Esse livro, né, ele foi publicado em 1946. Então foi assim muito em seguida desse desprendimento dela, né? Tem algumas biografias, eu procurei e não consegui muita coisa, mas eu acabei achando um vídeo. Esse vídeo é Aura Celeste, biografia. Eu vou passar para vocês, ok? Beijos, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.